Na viagem desta semana à Europa, o presidente Lula terá duas prioridades. No Vaticano, com o Papa Francisco, é tentar fazer uma dobradinha com o Papa para reativar as tratativas de paz, para tentar chegar a algum tipo de entendimento para pôr fim à guerra na Ucrânia. As últimas falas do Lula a respeito desse assunto criaram ruídos, geraram críticas internacionais. O Brasil não conseguiu se colocar, a verdade é essa, como um ator neutro, um interlocutor neutro nesse conflito. Há uma impressão internacional de que o Brasil tem um viés pró-Rússia, de que o Lula tem um viés pró-Rússia. A gente conhece os erros que o Zelensky, presidente da Ucrânia, cometeu, inclusive a forma como ele pegou e foi deselegante com o presidente Lula na viagem que o presidente Lula fez ao Japão para o encontro do G7. O governo brasileiro colocou à disposição do Zelensky ali 2 horários, ele acabou ignorando o Lula e depois ainda deu uma entrevista para correspondentes latino-americanos, dizendo que Lula tem uma ideia muito original, muito própria sobre o fim do conflito, que ele deveria ouvir essa ideia original. E agora o Zelensky está querendo visitar o Brasil. Sabe que o Zelensky é um ator que não ajuda a pôr fim à guerra, ele contribui para a escalada do conflito, e isso é ruim. Mas o fato é que o Brasil e o Lula não conseguiram se colocar como interlocutores neutros, e o encontro com o Papa Francisco pode ajudar o Lula a recuperar algumas casas nesse jogo geopolítico. Portanto, essa viagem para o Vaticano tem muito de guerra na Ucrânia na agenda. Claro que o Lula vai agradecer ao Papa Francisco, que deu a ele todo o apoio durante o tempo em que o Lula ficou preso em Curitiba, foi alvo da Lava Jato. O Papa Francisco foi muito firme com o Lula naquela época. Portanto, tem esse ingrediente também emotivo, emocional, de agradecimento. Mas o principal ali é uma dobradinha com o Papa Francisco para tentar reativar entendimentos para se tentar colocar o fim à guerra da Ucrânia, que está complicado. Houve uma escalada nas últimas semanas, como previu o presidente Lula quando ele voltou do Japão. Outra prioridade da viagem será, na visita à França, tentar destravar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Hoje, os maiores opositores ao acordo são os franceses. A Assembleia Nacional Francesa, o Legislativo francês, acabou de votar um veto, aprovou um veto à assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, dizendo que, no entender dos europeus, do parlamento francês, o acordo não cumpre as exigências ambientais e sanitárias que a União Europeia tem. É uma maneira de usar essa questão sanitária e ambiental para travar o entendimento. A gente sabe que o Lula já disse que não vai ceder na questão das compras governamentais, que ele quer que o governo brasileiro e o Brasil mantenham prioridade para as empresas brasileiras nesse ponto, para as empresas do Mercosul. Portanto, tem aí um contencioso. Mas o Lula desenvolveu uma relação muito boa com o presidente da França, o Emmanuel Macron, e ele vai tentar, na conversa com Macron, dar uma destravada nesse acordo. E passa por tentar revogar, tentar ver se o Macron ajuda, lá é semipresidencialismo, se o Macron ajuda o Brasil a avançar nessa tratativa entre União Europeia e Mercosul. Essas são as prioridades do presidente na viagem que ele começa, sai de Brasília à noite de segunda-feira e vai passar a semana fora. Uma semana quente do ponto de vista doméstico, que nós vamos analisar aqui no canal ao longo da semana. Se estiver curtindo o canal, indica para um amigo, manda uma mensagem, se inscreva aí. Muito obrigado aí pelo seu apoio, até uma próxima.